Deus abençoe também quem vai nos ouvir aí na internet. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, texto muito conhecido. Nós vamos ler do verso 1 ao verso número 9. Abra a Bíblia comigo. Irmão, eu amo a palavra do Senhor. Eu amo a palavra do Senhor. Eu tenho prazer de ler a Bíblia toda noite. Toda noite. A Denise, coitada, fica lá deitada. Aí ela fala: o que você está fazendo, Denise? Aí, para não atrapalhar ela agora, para não ficar com a luz acesa, eu abaixei uma Bíblia muito top, irmão, no meu tablet. E eu vou passar para você também. Abaixa essa Bíblia no seu celular. É a Bíblia, eu vou até ver aqui, para mim não falar bobeira. Vou achar ela bem bonitinha que eu vou te falar. Anota aí, ó, pra você abaixar no aplicativo. Bíblia Strong. De graça, no aplicativo. Bíblia Strong. O que a Bíblia Strong tem no aplicativo? Ela, cada versículo dela, você pode clicar lá no ladinho, tem 3 pauzinhos assim, igual no celular. Você clica naqueles 3 pauzinhos e vai colocar assim, ó, exegese. Quando você clica na exegese, no final vai ter explicação do versículo. Então, ó, Bíblia Strong. Vai ser abaixa. Eu estou usando ela tanto no meu tablet quanto no meu celular. Então à noite o que eu faço? Agora eu uso. Eu tenho outras Bíblias no tablet, mas eu descobri a Bíblia Strong e é fantástica. Ela tem palavras em azul. Você clica na palavra em azul, ela dá um significado em grego e em hebraico. Fantástico. Fantástico. Então a Bíblia Strong. Se vocês puderem depois colocar aqui, se vocês acharem ela e colocar aqui, ó, para o pessoal ver o aplicativo, só para o pessoal ver. Bíblia Strong. Atos capítulo 3. O aplicativo é verde, tá? Bíblia Strong é um verdinho. Atos capítulo 3, verso 1 ao 9 diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora 9, 3 horas da tarde, tá? E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés dianteiros se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, aleluia, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Aleluia. Amém. Conseguiram achar aí, gente? Só para me mostrar para o pessoal aqui. Acharam? Mostra aí rapidinho, só para me mostrar para o pessoal, para eles não se perderem lá na hora de achar. É o aplicativo, né? Apaga aqui a luz aqui para o pessoal ver direitinho. É essa aí mesmo. É essa aí, gente, ó. Bíblia Strong. Não tem abaixado aí não, né, Ana? Porque a gente podia abrir aqui e mostrar para o pessoal como é que funciona. Mas depois eu faço até um videozinho e a gente mostra, tá bom? Amém. Pode assim, meu Deus. Irmãos, essa Bíblia é muito boa. Abaixe no seu celular. Quando você estiver lendo a sua Bíblia de papel em casa, coloque essa como a segunda Bíblia, porque ela explica muitos versículos, tá bom? Se tiver alguma dúvida, vai ser maravilhoso. Irmão, essa é uma história aqui que nós acabamos de ler, muito conhecida, um milagre famoso. Muitos pregadores já pregaram essa palavra deste homem. Eu sou um que já preguei acho que umas 10 vezes sobre esse mesmo texto, e Deus sempre traz uma revelação nova.
nós vemos aqui um homem impossibilitado de andar há 40 anos. 40 anos de idade este homem tem. Ele nasceu paralítico. Ele não podia andar, ele não podia caminhar, e pelo seu defeito físico, este homem, ele não podia entrar no templo, ele não podia exercer um papel de sacerdote, ele não podia ser nada. Deus, sabendo disso, ele faz no Antigo Testamento, a Bíblia desse povo era no Antigo Testamento, Deus dá uma lei a Moisés para proteger alguém que era deficiente, né? Porque ele era visto, vocês vão lembrar disso, tudo que era mal que acontecia, as pessoas achavam que era a mão de Deus. Então Deus dava proteção para este povo, falando para eles: olha, eles vão poder estar nos templos pedindo esmola, eles vão ter uma cidade que se chama cidade de refúgio, para guardar e proteger esses homens. E o interessante dessa história, irmão, é que assim, toda vez que o povo judeu, eles iam até a sinagoga, até o templo, eles iam, levavam o seu dízimo e também levavam uma esmola que chamava, no grego, obra da caridade, no hebraico, obra da compaixão. Então funcionava assim, o mendigo o esmoleiro ele ficava aqui assim. Então a palavra no português é esmola, mas no hebraico é obra da compaixão. Olha que diferente. Então, aqui estava o esmoleiro e aqui estava a entrada do templo. Ele ficava ali pedindo esmola, e todo o judeu já tinha o costume de quê? Levar uma oferta da compaixão. Entendeu? Então eles davam uma oferta de compaixão ao esmoleiro. Só que aconteceu algo aqui muito diferente, irmão. O que estava acontecendo no templo? Muitas das pessoas, eles estavam invertendo a situação. Em vez deles darem a esmola, a oferta de compaixão, eles estavam querendo se aparecer. Então qual que era a ideia? Nossa, olha como aquele irmão, tem uma compaixão. Olha como aquele irmão, ele dá oferta de gratidão ao mendigo. Olha, então, eles estavam indo contra o que Deus tinha instituído. Deus não queria que ninguém fizesse isso para se aparecer. Não é à toa que Jesus vai falar: olha, o que a sua mão direita fizer, a esquerda não fique sabendo. Então eles queriam o quê? Bater tambor. Eles queriam louvar, falar: olha, eu sou alguém que tem compaixão desses mendigos. Então, irmão, presta bem atenção. Neste momento, a Bíblia vai declarar que este homem, ele está dependendo sim de compaixão e de misericórdia. Há 40 anos, esse homem estava ali sentado à porta do templo. Há 40 anos alguém pegava ele, levava ele, deixava ele lá, voltava e ele ficava ali. Só lembrando você, o judeu orava 3 vezes por dia: às 9 da manhã, às 9 da manhã, meio-dia e às 3 da tarde. A Bíblia diz que Pedro e João estão indo que horário? Às 3 da tarde, a hora nona, às 3 da tarde. Ou seja, o mendigo ia desde a oração de manhã até a oração da noite, da tarde, né? Então ele já estava ali há muito tempo, esperando o quê? Uma esmola de compaixão. Jesus então agora toca no coração de Pedro e de João, e eles vão ao templo a hora nona para orar, para louvar a Deus. Irmão, já parou para imaginar essa cena? Lá vem vindo João e Pedro, um bem diferente do outro, né? João sempre foi um rapaz calmo, depois da sua conversão, porque antes da conversão era conhecido como João, filho do trovão. Olha quem era o João. Mas Pedro não, sempre foi sanguíneo, né? O que eu estou querendo dizer aqui, irmão? Todos nós somos diferentes uns dos outros, mas o que nos une é maior do que as nossas diferenças. Se nós não entendemos isso, nunca vamos alcançar o reino dos céus. Para isso aqui acontecer, temos que
diferentes. Eu não tenho o dom de louvar, eu não tenho o dom de... Mas você, Deus chamou. Esses dias eu falei da Gina Vera. Deus chamou elas para limpar o templo. Deus chamou você para a oração da manhã. Deus chamou eu para pregar. Deus chamou outro para cuidar das crianças. Nós somos diferentes. Se todos fossem iguais, a obra não vai para frente. Então, irmão, só que o problema maior é este: o que nos une tem que ser maior do que as nossas diferenças. O problema é porque eu não faço isso, eu não vou me dar com o Zeca, porque o Zeca não importa como o Zeca seja, não importa como eu seja. O importante é que existe um Espírito que habita no Zeca, um Espírito, o mesmo Espírito que habita em mim, e juntos nós vamos fazer a obra do Senhor, para um dia estarmos no céu. Glória a Deus, aleluia. Então agora vem Pedro e João, um diferente do outro, caminhando em direção ao templo. E a Bíblia diz que aquele homem, quando ele olha para Pedro e para João, ele fala: olha, vou aproveitar esses dois e vou pedir mais uma esmola, vou pedir mais uma oferta de compaixão. E aí, irmão, olha que interessante, a Bíblia diz assim que quando Pedro e João vêm vindo subir as escadas, aquele homem então fala com Pedro: ei, me dá uma esmola. Pedro estava entrando, Pedro provavelmente pega a mão de João e volta para falar com aquele homem. Irmão, olha que coisa linda isso. Pedro olha para aquele homem e fala assim para ele: olha para nós. Irmão, tem muita coisa nesse olha para nós, irmão. É como se Pedro estivesse falando assim: olha bem quem nós somos. Olha para mim, olha nos meus olhos. Pedro está falando para aquele homem: enxergue algo diferente. Eu não vim aqui trazer uma esmola para você. Irmão, Deus vai falar com você agora. Eu não vim hoje aqui pregar uma esmola para você. Eu não vim aqui trazer uma migalha para você. Eu não vim aqui, então olha para mim agora. Pedro disse: olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho o que todo mundo tem, mas uma coisa eu tenho que eles não têm. Em nome de Jesus, o Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Irmão, em nome de Jesus, aquele homem olhou para Pedro, aquele homem, qual que era a ideia de Pedro? Entenda de quem eu estou falando. Eu não estou te dando nada de mim. Irmão, aqui tem uma coisa gloriosa: eu só dou o que eu tenho. Então, na hora da briga, quem é você? Na hora de uma discussão, quem é você? Você vai entregar o que você verdadeiramente é, irmão. Este está sendo a dificuldade. Um povo regenerado. O Pedro sanguíneo, o João mais tranquilo. O Pedro podia falar: ei rapaz, levanta desse. Não, olha para mim. Como se dissesse: olha o que este Deus fez na minha vida. Olha quem eu era. Olha quem eu fui. Olha para mim. Veja a mudança do meu ser. E é este que me mudou. Eu tenho hoje para te dar também. É este que alterou a minha vida. É o que eu tenho para trazer no culto hoje para você. Aleluia. Irmão, existe um livro, esqueci o nome agora, que um autor, ele estava conversando com Tomás de Aquino, e diz assim que um papa olhou para o Tomás de Aquino, verdade isso, irmão, e falou assim: olha, veja Pedro, o primeiro papa, né, que eles falam. Pedro disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Aí ele fala: graças a Deus, hoje a igreja está abastecida, hoje a igreja tem para ajudar o pobre. Aí o Tomás de Aquino olhou para ele e falou: é verdade, você tem ouro, você tem a prata, mas o que você não tem é o levanta e anda. E hoje está cheio disso, irmão. Igrejas glamurosas, igreja cheia de alegria, cheia de grandes cantores, mas não tem a palavra, não tem o olha para mim, não tem o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Jesus Cristo está neste lugar. Você está entendendo? Está se repetindo a história.
Mas uma coisa você tem, aleluia. Existe um Espírito de você, existe algo grande, irmão. Nós temos como dizer: levanta e anda, eu estou aqui, eu tenho um Deus que habita em mim, e hoje o milagre vai acontecer na sua vida. Irmão, me conta pra você, irmão. Eu fui lá visitar a Cauane, e naquele hospital eu falei: Cauane, esta semana você volta para casa. Falei ou não falei, Michele? O que, irmão? Tem o mesmo Espírito de Pedro, está em todos nós. O que Pedro tinha, eu também tenho. O que Pedro e João tinham, você também tem. Chega na tua casa e profetiza em nome de Jesus: o que eu tenho está no meu lar, está na minha casa. Aleluia. Oh, irmão, tem algo muito grande em você e você não tem usado, irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não tenha medo não, irmão. Irmão, nós ainda temos medo. De novo, então, aquela menina Tainá lá, né, Michele? Eu olhei para aquela menina, irmão, como Pedro orou. E eu falei: olha, eu não vim aqui orar, eu vim orar pela Cauane, mas em nome de Jesus, Senhor Espírito Santo, o Senhor me trouxe aqui. Guarda essa criança, Senhor. Guarda, meu Deus, porque o que eu tenho eu preciso entregar às pessoas. As pessoas precisam enxergar o que eu tenho para querer também. Irmão, Pedro foi muito claro. Agora você imagine, 40 anos ali, pedindo uma esmola, 40 anos esperando só a esmola física, ali o dinheiro, só esperando isso. Quando de repente alguém chega e pega na mão dele e diz: olha para mim. Eu imagino a cena aqui, irmão, Pedro olhando para ele assim, ó: ei, olha aqui para mim, rapaz. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho o que está todo mundo trazendo para você, mas eu tenho algo que você nunca viu. Eu testemunhei algo que você nunca testemunhou. Eu vi Jesus andando sobre as águas. Eu andei sobre as águas. Eu vi cegos enxergarem. Eu vi paralíticos andarem. Eu hoje neste tempo, nessa escada, me dá a tua mão. Aleluia. Aleluia. Irmão, precisa de alguém, irmão. Deus quer usar você. Olha Deus falando, Pedro fazendo: me dá a tua mão agora, meu irmão. Me dá a tua mão, porque o que eu tenho eu te dou. O Jesus, o Nazareno, que ninguém deu nada. Em nome de Jesus, segura, levanta e anda. Oh, aleluia. Aleluia. Irmão, tem gente aí fora precisando da tua mão. Tem gente na tua casa precisando do seu toque, precisando você falar: olha, eu sei que você não pode, mas em nome de Jesus eu pego a tua mão agora e vamos erguendo, vai se levantando, segura em mim, segura, você não vai cair, ninguém, eu vou te ajudar. Oh, aleluia. Irmão, já parou para pensar nisso? Deus esperando você segurar na mão dessa filha. Deus esperando você segurar na mão desse filho. Deus esperando de você. Oh, tem algo dentro de você. Eu coloquei e você não está usando. Por quê? Porque não está usando. Porque está deixando para lá. Deus está neste lugar, irmão. Pedro disse: olha, o Nazareno, por que eu uso o nome Nazareno?
cruz de Jesus como se não valesse nada. Aí Pedro vai ao contrário disso. Eles falavam que de Nazaré não vinha nada que prestava. Aí Pedro fala, olha, e Pedro deve, irmão, nós achamos assim, Pedro chegou lá e falou para o mendigo, ó, pega aqui na minha mão, levanta, o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo. Não, Pedro deve ter orado, irmão. Agora, sabe o que é mais incrível aqui? Olha como Deus é fantástico. Sabe quem está escrevendo isso aqui? Um médico. É um médico, Lucas está escrevendo isso. O Lucas está vendo um aleijado. Tinha que ser um médico, Adilson. Tinha que ser, não podia ser os apóstolos normais. Não podia ser Mateus, Marcos, não podia. Tinha que ser Lucas escrevendo. Porque Lucas é um médico. E Lucas sabe o que aquele homem está passando. Então Lucas está de longe olhando Pedro e João subindo no templo. Lucas está vendo e ele olha aquele homem todo torto. A Bíblia fala que os pés depois se ajeitou, ele estava torto. Os pés tudo um para lá, um para cá. Aí Lucas olhando fala, olha, Pedro é ousado. Jesus não está mais. Jesus não está mais no cenário. Ei, Jesus não está fisicamente mais aqui. Está entendendo? Jesus não estava mais ali com Pedro. Mas Pedro lembrou o que ele disse: ficarei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ei, irmão, olha o que Deus está falando aqui, ó. Vai vir pregar, prega com poder. Vai vir cantar, canta com poder. Vai adorar, adora com poder. Vai glorificar, glorifica com poder. E aonde vai ser revestido? Na igreja do Senhor. Fica na igreja. Olha Deus falando, não sai da igreja. É lá que você será revestido. Talvez é hoje que Deus está mudando o coração. É hoje que Deus vai dar um up na sua vida. Então ele falou para Pedro: Pedro, vocês todos fiquem em Jerusalém. Irmão, só para você lembrar, era 120 discípulos, 12 principais, mas era 120. Quando Jesus morreu, 2 voltou. Lembra disso? Para Emaús, Jesus ressuscita. Ei, olha o que Deus está falando. Eu vou atrás de você. Você é meu discípulo. Você é Jesus, foi atrás. Olha Deus falando aí, ó. Jesus foi atrás. E hoje Deus está falando, você recebeu um ligamento, uma ligação, uma mensagem. Não foi ninguém, foi Deus te buscando de volta. Deus colocando a mão e falando: não, a casa do pão é em Jerusalém. Aonde te alimenta é em Jerusalém. Aonde você será revestido de poder é em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Jesus busca eles, naquela noite, o coração, e um olha para o outro e fala: olha, eu preciso te falar um negócio. Olha, se Deus está falando com você, você vai, olha aí, ó. Um olha para o outro e fala: olha, o homem foi embora, mas enquanto ele falava, não ardia o teu coração. Aleluia. Enquanto eu estou pregando, irmão, seu coração precisa dele. Você precisa entender o poder de Deus na sua vida. Enquanto alguém, não é eu, vai pregando, vai se entregando, irmão, vai absorvendo, vai tomando posse da bênção. E se você queria parar, faça como os discípulos: vamos voltar para Jerusalém correndo. Aleluia. Quantos, irmãos, na hora da tempestade da dor, era isso que os discípulos de Emaús fizeram. Na hora da dor, acharam: olha, o meu Senhor morreu, tudo acabou, estamos entristecidos, vamos voltar para Emaús. O Senhor vai buscar, vai falar: não, o meu poder vai encher vocês em Jerusalém. É na igreja. Irmão, presta atenção. Deus está em todos os lugares. Então por que Ele não deixou os discípulos voltar para Emaús?
Eu vou louvar a Deus em casa. Por que ele não deixou os discípulos de Emaús louvar Ele em casa? Porque é no templo que Ele se manifesta. É neste lugar que Ele vai confrontar você. É neste lugar que virá a palavra que vai dar uma flechada tão grande no teu coração. É neste lugar que vai trazer a alegria da resposta da oração. É neste lugar que Deus vai abrir o teu entendimento para aprender a palavra e saber o que está acontecendo na sua vida. É neste lugar. Agora veja bem, este homem aqui, este coxo, o desejo dele é entrar no templo, mas ele não podia. O desejo dele era adorar ao Senhor. Como eu sei disso? Porque o texto vai falar depois que ele foi curado. O desejo dele era ir lá ouvir os teólogos lá da época pregando. Ele tinha esse desejo, mas ele não podia. Por quê? Porque ele precisava de alguém. Pedro então pega na mão dele, Lucas escrevendo. Lucas olha e fala: olha, mas Jesus não está mais aqui. Aí Pedro responde mais ou menos para Lucas: eu que estou traduzindo agora, né? Ele não está, mas ele deixou o seu poder sobre a minha vida. E ele disse isso: olha, quando eu for, eu vos darei poder para pisar em serpentes. Eu vos darei poder para pregar o Evangelho. Eu vos darei poder para expulsar demônios. Eu vos darei poder. Se beber coisa mortífera, não fará dano algum na sua vida. Pedro tinha convicção de que aquilo estava sobre ele. Irmão, entenda o que eu estou falando aí, irmão. Você precisa ter convicção que o que está em você é maior do que o que está aí fora. Aleluia. Pedro então pega na mão daquele rapaz, e a Bíblia diz que quando Pedro puxa ele, irmão, olha o Lucas escrevendo, o médico. Eu vou traduzir para você, o Lucas escrevendo. Gente, quando Pedro pega na mão dele, os pés dele começam a fazer uns barulhos, os ossos começam a estralar, começa tudo a voltar para o lugar. Irmão, o Lucas aqui encurtou para não ficar grande. Não tenho certeza que o Lucas estava olhando como uma visão do médico. O que está acontecendo? De repente Lucas escreve: o homem saltou, o paralítico saltou. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia, irmão! Aleluia! Quantos aleijados estão aí perto de você? Quantos que não estão entendendo o que Deus está falando? A Bíblia diz que o homem saltou, irmão. Presta atenção agora. O homem foi curado. O homem foi curado. Tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés se firmaram. Saltando ele, se pôs de pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Irmão, um milagre extraordinário aconteceu na vida daquele homem. Sabe o que ele podia ter feito? Isso aqui, ó. Pedro, muito obrigado. João, muito obrigado. Eu vou para casa. Eu preciso contar para todo mundo. Olha, não sei qual o poder que vocês têm, mas olha, eu estou andando, eu vou lá em casa, depois nós se vê. Podia ter feito isso. Mas o que o médico escreveu? Aquele homem, sabendo do que aconteceu com ele, ele entra no templo. Ele começa a saltar e ele vai louvar o nome do nosso Deus. Veja bem, irmão, quantos de nós faríamos isso? Receber cura, eu vou passear, vou fazer tudo agora, meu Deus.
Aquele homem não. Ele entendeu o que foi feito sobre a sua vida. E ele decide entrar no templo, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Aleluia, irmão! Aleluia! Mas uma pergunta fica agora aqui para mim e para você. Quem é o coxo? Quem é? Lá no texto, ele é alguém que queria adorar a Deus, mas não podia. Ele é alguém que queria estar no templo, mas não podia. Não tinha forças para se levantar da sua doença. Quem é o coxo nesta noite? Quem é que precisa do nosso toque? Quem é que está precisando de um meu abraço? Quem é que está precisando da minha palavra? Quem é que está precisando de eu falar, olha, eu vou te contar um negócio. A gente canta aquele que eu gosto muito aqui, né? Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Você tem feito isso por coxo? Você tem levado essa mensagem ao seu vizinho? Você tem esticado a mão para aquele que quer entrar aqui, mas não consegue, irmão. O inimigo tem travado ele. O inimigo tem lançado cadeias sobre ele. E Deus hoje está falando, olha, eu estou precisando de você, Pedro. Eu estou precisando de você, João. Conte o que Deus fez por você. Vá atrás dele hoje. Fala, olha, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada. Mas eu quero sentar com você um minuto. Sabia que Deus fez isso por mim? E Ele pode fazer por você. Sabia que um dia Deus estendeu a mão quando eu estava no fundo do poço? E Ele pode fazer isso por você também. Sabia que eu fazia tudo que não prestava? E Deus foi lá e restaurou. E Ele pode fazer isso por você também. Ô João, ô Pedro, tem coxos na sua família esperando o seu toque, você tem vergonha de falar. Alunos, amigos que querem estar na igreja, mas não tem força, esperando apenas você tocar, esperando. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Fala, leva lá, segura nele. Ele não vai ter força para levantar, mas Deus está mandando te dizer, eu vou fazer igual fazer com Moisés. Moisés disse, olha, eu não sei falar. Olha o que Deus está mandando eu falar para você. Eu vou pôr as palavras na tua boca. Eu vou te ensinar o que você vai dizer. Ah, pastor, eu quero evangelizar, mas eu não tenho muito experiência. Não, Deus vai instruir você. Mas você tem que falar, olha, eu tenho algo que o mundo não tem. E isso que eu tenho, eu quero dar para aqueles que não têm. Aleluia, irmão. Pedro, talvez hoje você pode estar me ouvindo aí. João, você pode estar sentado hoje aí ouvindo eu aqui. Deus está falando com muitos aí, irmão. Estou esperando o seu toque. Estou esperando a sua mão. Pedro pegou aquele homem. O homem levantou, foi curado e teve o desejo de entrar no templo, saltando, louvando e adorando a Deus. Será que nesta noite nós podemos nos posicionar? Sermos João, sermos Pedro na vida de pessoas. Mande um telegrama, ó. Nem existe mais. Manda um WhatsApp para essa pessoa. Diga para ele aí, quero te contar uma história. Eu te amo.
Deus te ama também. Aleluia. E hoje Deus me instruiu no culto para dizer para você que eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu quero compartilhar com você. Em nome de Jesus, volta para Jerusalém. Vamos nos unir de novo. Fala para o amiguinho aí no WhatsApp. Deus quer usar você. Você vai ajudar o caído, o oprimido. E eu vou contar uma coisa para você. Existe uma promessa para quem hoje sair daqui com esse intuito. Eu vou dividir com você. Aquele que quer levantar o caído, aquele que quer ajudar o órfão, aquele que quer ajudar o oprimido, tem uma promessa para a minha vida e para a sua vida. É bíblico? Quer ver? Abre aí comigo. Pedro, coloca aí. Mateus 25, 31 a 40. Deus tem uma promessa para mim e para você aqui agora. Escuta mesmo o que Deus vai falar para você. Quero ler com você esse texto. Mateus 25. Colocou aí, verso 31 até o verso 40. Olha o que diz. Eu vou até ler aqui, ó. Se vocês quiserem ler comigo aqui, ó. E quando o Filho do Homem vier, olha a promessa para você, hein? Em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Olha lá, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Vai lá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Pô, olha agora a promessa para você, Pedro e João, que vai estender a mão. Possuir, não volta lá. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para quem? Vamos lá. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, e era estrangeiro e hospedar-me. Vai lá. Estava nu e vestir-me, adoeci e visitar-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, você que foi o Pedro e João, Senhor, quando é que eu te vi com fome? Quando é que te demos de comer? Quando te vimos com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? Olha o que ele vai falar agora. E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? Verso 40 para acabar. E respondeu o rei, e lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. A leitura é longa, agora eu vou resumir. Toda vez que você estende as mãos para alguém, que você levanta o caído, que você abraça, Deus disse, Jesus disse: você não fez a ele, você fez a mim. Como você fez a mim? Ele disse o quê? Vinde, benditos do meu Pai, para a terra que está preparada para vocês desde a fundação do mundo. Irmão, está aí. Existe uma promessa para quando nós começamos a usar o que Deus colocou dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Imagina agora a cena, eu vou terminar. Pedro pegando a mão do mendigo, Pedro do lado, João do outro, e o mendigo pulando e saltando e entrando na igreja. E a Bíblia diz que
todos ficaram maravilhados. Irmão, olha o que você pode fazer. Olha o que está dentro de você. Vamos mudar, irmão. Essa mensagem não pode entrar hoje e ser esquecida amanhã. Essa mensagem não pode aquecer o meu coração aqui agora e amanhã volta tudo ao normal. Não. Amanhã eu preciso me posicionar como Pedro. Eu não tenho muita coisa, eu não tenho dinheiro, eu tenho. Mas uma coisa eu tenho. Uma coisa eu tenho. Levanta e anda. Eu posso te ajudar. Eu vou orar por você. Eu quero te contar a história da minha vida. Eu quero te mostrar o que esse Deus fez. Eu sei que você não tem força para estar na igreja, mas eu vou estar com você. Eu vou sentar do teu lado. Na hora do louvor, eu fico do seu lado. Mesmo que você ficar sentado, eu fico do seu lado. Mas eu quero te ajudar. Por quê? Porque eu tenho algo que o mundo não tem. E eu quero compartilhar com você nesta noite. Eu quero mudar o seu coração nesta noite. É uma noite diferente. Talvez você entrou aqui, eu não sei como. Talvez você entrou aqui faltando uma mão amiga também. Talvez você seja o coxo. Talvez é você seja a pessoa que fala: olha, para mim tudo acabou. Hoje Deus estendeu as mãos sobre você. Hoje o texto foi para você: olha, a igreja não tem ouro, não tem prata, como disse lá para Tomás de Aquino, mas uma coisa essa igreja tem: o Levantena ainda continua firme neste lugar. Eu creio de todo o meu coração, irmão, no poder de Deus. Eu creio de todo o meu coração que todas as mensagens, em todo lugar que eu fui, não foi em vão. Eu creio fielmente nisso. No meu trabalho, na faculdade onde eu estudei, por onde eu caminhei, eu levei o que eu tenho dentro de mim. Vamos começar a mudar. Vamos começar a encher mais de Deus, ter mais deste Deus, para poder entregar àquele que não tem. Então nesta noite, não sei como você está, as dores que você tem passado. Irmão, eu vou contar uma coisa rapidinho para você. Cuidado com as frustrações. Cuidado com as dores e as lamentações. Isso não pode te afastar da presença de Deus. Você pensa de novo, você pensa que é fácil? Minha mãe está aí, minha mãe é prova. Minha mãe está passando momentos difíceis. E eu não tenho o que fazer, só orar. Mas eu estou aqui. Terça-feira, a luta aí fora não pode me tirar da presença de Deus. O problema é que a minha mãe está pensando, talvez está me deixando mais perto de Deus. Você já entendeu isso? Você faz o contrário muitas vezes. A luta tem tirado você da presença de Deus. E é o contrário, irmão. Quanto mais luta, a Bíblia diz, Paulo disse isso. Quando eu estava fraco, quando eu estava passando por um monte de coisa, eu percebi que eu estava mais forte. Deus estava mais presente na minha vida. Então não desanime por nada neste mundo. Por quê? Vou repetir para você, olha todo mundo para mim agora. A sua casa não é este lugar. Então não desanime. Se prepare para a habitação que foi Jesus preparar para você. Amém? Vamos ficar de pé?